Oi, oi, boa noite, pessoal. Vou esperar o pessoal chegar para a gente começar. Enquanto isso, eu vou falar um pouquinho sobre esse projeto. Tem sido já. é, Tem 3 semanas que ele está acontecendo. É um ciclo de entrevistas com profissionais do mercado literário. Tem sido um prazer fazer. Eu tenho recebido um feedback muito legal das pessoas. Tenho recebido muito carinho de todo mundo. E hoje a gente vai conversar com a Lúcia Lino. Hoje é nacional da biblioteca e nada mais oportuno do que conversar com uma bibliotecária, né? Então eu vou colocar a Lúcia aqui na conversa e a gente já pode começar. Boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo certinho. Prazer enorme. Muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite de participar. Fico feliz que você tenha aceitado. Vou fazer as apresentações. Então, a Lúcia, ela é bibliotecária, professora, contadora de história e é uma das responsáveis pelo projeto Compartilhando Histórias na Praça Granito. E hoje é Dia Nacional da Biblioteca, como eu falei no início, então acho que não podia ser mais oportuno do que receber uma bibliotecária no dia de hoje. Seja bem-vindo à sua casa, como eu gosto de brincar, que em tempos de quarentena é o que a gente está podendo fazer, né, Lúcia? Com certeza. Me conta aqui uma coisa. Qual é a sua história com os livros? A minha história com os livros, ela é longa. E aí eu vou dar uma resumidinha. Antes de começar a contar minha história, ô Maíra, eu quero agradecer ao convite e dizer que nós, enquanto incentivadores da leitura, ficamos muito felizes de poder falar um pouco aqui na sua live, aliás, na Nossa, eu que nossa live. agradeço. Nossa live. Agradecer ao Leonardo, uma pessoa maravilhosa que trabalhou junto comigo no Museu de Astronomia, por ter lembrado e sugerir e fez com que nós nos conhecêssemos. Eu Tá? Muito agradeço obrigada. muito também. Obrigada, Tá? Leonardo. Agradecida. Quando eu era criança, meus pais eram analfabetos, né? E a minha mãe colocou o meu pai na escola. Minha mãe é analfabeta, colocou meu pai na escola e meu pai aprendeu a ler e gostava muito de ler. Mesmo na situação difícil que a gente tinha, ele, com um pouquinho de dinheiro que ele tinha, ele comprava os livrinhos para gente, né, à medida do possível. E ali eu comecei a ter contato com os livros. Na escola também, onde eu fiz o primário, também tinha livros e eu sempre gostei de ler histórias, né? Quando, é, quando eu tinha uns 17, 18 anos, eu organizei não, né? Porque eu não tinha o curso ainda. Eu doaram uns livros para a igreja que eu participava e eu arrumei os livros e para que as pessoas pudessem consultar. E aí era numa cristaleira antiga, e eu organizei os livros. Mas, por incrível que pareça, não foi a biblioteconomia a minha escolha de fazer a faculdade. Eu sempre fui uma boa aluna em matemática e comecei a fazer estatística. Aí eu fiz um ano de estatística anaense e depois eu vi que não era bem aquilo que eu queria. E aí, ao longo da minha vida, eu sempre fui ligada na área humanas e eu fiz muito teatro. E aí eu decidi que eu ia fazer teatro, da estatística para o teatro. São E dois extremos, né, de certa forma, né? Porque das exatas para as humanas, para as artes. exatamente. Aí, só que eu não fui aprovada da terceira etapa da prova de habilidade. E na Unirio, você podia escolher se você não fosse aprovado. Museologia, biblioteconomia ou arquivologia. E aí, como eu já tinha esse encantamento aí com os livros, eu fui fazer biblioteconomia.
Muito E aí eu bonita a sua fiz, história lá na infância, dos teus pais. Mas a sua mãe não quis estudar também? Ela só inscreveu o seu pai? porque a minha mãe, nós somos três, né? E a minha mãe cuidou da gente, né? A vida inteira, meu pai já Sempre as faleceu. mulheres, né? Meu pai faleceu, eu tinha 56 anos, e minha mãe está aí ainda na luta. Ela tem 88, fez 88 anos agora no dia 15 de março. E continua sendo essa grande mulher, essa pessoa maravilhosa que a gente admira muito. E sempre, Ela sem saber ler foi um pilar da leitura na sua casa, porque se ela não tivesse exatamente, incentivado seu pai a estudar, ele não tivesse juntado o dinheirinho dele para colocar, levar livros para dentro de casa, nada disso teria acontecido. Hoje você não seria uma bibliotecária e sua filha não seria uma escritora, muito provavelmente. Muito bonito mesmo, assim. Sua mãe merece todos os parabéns. Mande um beijo meu para ela, por favor. eu desconfio que ela está assistindo. Ah, é? Então, um beijo para a senhora. Como é que é o nome da sua mãe? Geralda. Dona Geralda, obrigada, viu? A senhora é responsável por isso aí. Muito, muito obrigada mesmo, de coração. Continua contando a tua E história. aí eu fiz a faculdade de biblioteconomia e quando eu terminei o primeiro ano, eu já queria desistir de novo, sabe? Porque começaram as matérias técnicas, eu Não deve ser fácil. achei meio chato. Aí depois eu falei, vi que aquilo era necessário, né, da área. E eu tive uma professora de História da Ciência que eu fui conversar com ela sobre meu pensamento de desistência, e ela falou assim, não desiste não, porque a área precisa de pessoas como você. Eu nunca vou esquecer que ela me disse isso. E eu segui e eu me formei. Quando eu estava no terceiro período, eu comecei a fazer estágio na biblioteca do Museu de Astronomia e Ciências Afins, que fica em São Cristóvão. E aí eu fiz o meu estágio lá e depois, na época não tinha essa questão ainda do concurso público, era concurso interno. Eu fiz um concurso interno e eu fiquei trabalhando lá. Trabalhei lá por 32 anos e agora, em fevereiro do ano passado, eu me aposentei lá mesmo. Foi a biblioteca que eu trabalhei de vida inteira. Lá eu pude fazer N coisas, experimentar, fazer com que a profissão, é, que houvesse um reconhecimento realmente da profissão. Deixa eu E te quando eu me interromper só um aposentei, instante, para eu não perder esse gancho. É uma coisa que eu costumo ouvir muito quando as pessoas falam assim: ah, por que você fez biblioteconomia? Aí eu pesquisei muito sobre isso para ter um embasamento para te entrevistar. E aí eu vi muitas pessoas falando: ah, não era a minha primeira escolha. Eu fui fazer tal curso, não fui aprovada, e aí eu tinha ponto para fazer biblioteconomia e fui fazer biblioteconomia. Existe um certo preconceito e uma desvalorização da função da bibliotecária, e eu acredito que seja muito em função pelo desconhecimento do que é a profissão, do que faz uma bibliotecária de fato, quais são as aptidões necessárias para exercer essa função. Então eu queria que se você me dissesse se você sente também essa desvalorização e o que seria possível fazer para evitar que as pessoas tivessem esse preconceito com a faculdade mesmo, quisessem, sonhassem ser bibliotecárias um dia, tivessem prestado os seus vestibulares para a biblioteconomia e não que tivesse sido, na maior parte das vezes, espero não estar falando besteira, uma segunda opção, entende? entendo. Maíra, eu sempre olho as coisas assim. Se você escolhe alguma coisa de coração, é bacana. Se você escolhe de segunda opção e depois você se identifica, que eu acho que é isso que é fundamental. Se você se identifica, seguir. Se você não se identifica, não siga. Porque tanto na biblioteconomia como em qualquer outra profissão, a gente sabe que tem os bons profissionais e os profissionais que não são tão bons assim. Então, a profissão realmente não é uma profissão assim muito conhecida. Hoje eu acho que ela é muito mais difundida.
Mas antigamente eu lembro que eu falava assim, eu sou bibliotecária, biblio o quê? Não, você fez o quê? Eu falei, biblioteconomia. Biblio o quê? Fez o quê? Economia. Aí as pessoas saíam falando N coisas. Eu também conheço várias pessoas que não foi a primeira opção da pessoa e elas fizeram trabalhos maravilhosos na área. Acho que ainda falta divulgação da profissão. Mas isso é uma coisa estrutural da nossa sociedade, né? Porque a gente vê o quê? Ah, o médico, o advogado, a gente ainda tem um pouco esse ranço, né? De direito e tal. É Mas uma valorização elitista das profissões, né? exato, é uma coisa estrutural e assim é difícil você mudar algo que já é estrutural. Mas por um outro lado, se a gente olhar que dentro de cada profissão você também precisa de um conhecimento organizado para você poder estudar, você vê que essas pessoas recorreram às bibliotecas. Sim. Porque hoje é diferente. Hoje você senta no computador, você tem uma base de dados, você tem um acesso. Antigamente, não era assim. O livro sempre custou caro e continua custando caro. E as pessoas usavam muito a biblioteca. De um tempo para cá, com a questão da internet, do acesso, as pessoas usam menos. Agora, isso tem dois lados, né? A gente sabe que tem dois lados. Por quê? Uma coisa é o acesso ao livro, a um conteúdo, a completude do conteúdo ali, e essa questão de pesquisar. Eu quero isso, eu vou lá, eu digito. Aí eu leio meia dúzia de palavras. Hoje a possibilidade do corte e cola ela é muito grande. A profundidade dos assuntos, quando são abordados, eles não são abordados muitas vezes com a profundidade que o assunto merece, mas por quê? Por causa desse conhecimento facetado, né? É aqui, é lá, não se tem o assunto, né? Um Como um aprofundamento, todo. né? Exatamente, exatamente. Então, eu vejo dessa forma. Acho que a profissão ela deve ser mais conhecida, inclusive porque atualmente existe um campo de atuação muito, muito vasto, né, com a questão da internet. Porque se você não sabe procurar uma informação, você não vai achar. Então, você precisa do bibliotecário na organização desses sites, né, em palavras para realizar a busca, a própria organização, né? Porque é uma profissão que até encarnam, né? Que o bibliotecário é bem dentro da caixinha, né? Ele exige uma certa organização, né? Então, existe até uma piada que as bibliotecárias, que são donas de casa, quando vai lavar a louça, tem umas que dizem que fazem Setoriza. bem. Os garfos, as colheres. Eu não sou bibliotecária, mas eu lavo louça desse jeito. Também não sou virginiana. Porque o pessoal fala que virginiano que é muito organizado, né? Também. Acho que a profissão perfeita para virginiano é a biblioteconomia. Então deve ser. Então, eu vejo muito assim, eu acho que precisa realmente de uma maior divulgação, mas que também tem esse lado estrutural que é da nossa sociedade. É difícil de mudar certas coisas. Sim. Me indica um livro. Eu devia ter feito essa pergunta primeiro, mas eu estava tão interessada para conhecer a sua história com os livros, e no final das contas foi a melhor opção mesmo, porque essa história é linda. Mas me indica um livro, assim, pode ser tanto relacionado à sua profissão, quanto o livro que mudou sua vida, um livro que de repente na sua infância seu pai levou para casa e que abriu um mundo novo, eu não sei, de repente você vai poder me dizer melhor. É, eu queria tê-lo aqui, mas eu não tenho. O primeiro livro que eu lembro que o meu pai me deu, que chama-se O Grilinho Brincalhão. Mas o livro que eu quero indicar, inclusive eu estou com ele aqui porque eu quero mostrar, né? É O Olhar Esvire do Campo, do Érico Veríssimo. Eu sempre fui uma pessoa assim, muito romântica, né? As pessoas que vivem à minha volta costumam brincar.
que eu sou irmã Dulce, que eu acredito no que ninguém acredita e tal. Entendeu? E eu acho que assim, eu devo ser um pouco assim mesmo, mas isso me faz feliz. O Olhares Vivos do Campo foi um livro que eu tive contato na minha adolescência, que é uma história, não é uma história tão de final feliz, mas é uma história de um rapaz que ele. Eu não vou dar spoiler, não, só vou dizer assim, né? Do geral. Ele se apaixona muito por uma mulher, pela Olivia, Tem alguma mas coisa errada com seu áudio. tem. Agora tá bom. Agora tá Ele legal. se, ele se apaixona pela Olivia, mas a Olivia é pobre. E ele também era. E ele batalha, faz uma faculdade de medicina, e mas ele não casa com a Olivia, ele casa com uma outra mulher que ela tem posses e ela tem dinheiro. E nesse livro tem várias cartas que ela escrevia para ele. As cartas são assim, fantásticas. E eu adoro esse livro. E essa edição que eu tenho aqui, deixa eu ver de quando que é essa edição. Os direitos são de 31, a edição é de 77. Só um E aí instantinho, Lúcia. O áudio da Lúcia tá ruim só pra mim ou pra todo mundo tá estranho? Porque se for só pra mim, eu vou deixar rolar. Pode ser algum problema aqui. Se alguém puder me responder, por favor. Vocês estão ouvindo alguma interferência no áudio da Lúcia? Alguém escreve aí pra mim? tá ótimo. Tá normal? Então é comigo. Pode continuar. Tá. E aí, por isso que eu vi as suas outras entrevistas e você sempre perguntava assim, indica um livro. Aí eu falei, eu vou indicar ele, mas eu quero mostrar, porque assim, ele tá velhinho, ele tá dando, mas é o que eu tenho guardado que de vez em quando vou lá, leio, eu gosto muito. Tá Quando ótimo. você, quando você falou da minha trajetória pela leitura, eu esqueci de colocar alguns dados, alguns não, um Peraí, só, assim. Lúcia, só um segundo. O pessoal tá falando que tá estranho o áudio. Eu vou tirar você da live e vou botar você de novo. Pra gente ver se Tá, há algum tá, problema, tá? tá. Vamos tentar de novo, gente. Eu não sei o que que pode estar acontecendo, se tem alguma coisa na frente do microfone. Pois é, eu também reparei, Florentina. O áudio pra mim não tava legal também, não. Vamos esperar que ela vai entrar novamente. Vocês estão gostando? Olha, por favor, já enviem perguntas, tá? Que no final eu vou fazer as perguntas de vocês. Qualquer curiosidade que vocês tenham sobre a profissão de bibliotecária, curiosidade sobre biblioteca, fiquem à vontade, tá bom? Tô aguardando a Lúcia entrar novamente, pra gente continuar conversando. Deixa eu ver aqui o que aconteceu. O áudio também estava ruim para mim, Sibeli, mas o meu também tá ruim ou só o dela? Vamos tentar de novo. Vamos. Continua. De onde eu parei, aí me perdi. Você estava falando que eu sempre peço para indicar um livro que você queria mostrar. Ah, sim, é isso. Ah, eu esqueci de falar uma Ah, parte sim. da trajetória da leitura. Foi quando a Mariene é minha filha, para quem está assistindo e não sabe, e ela estava saindo da escola que ela estudava para ir para uma outra escola. E aí, alguns pais queriam que eles continuassem se encontrando. Aí eu, a diretora da escola, o Pedro Gerolimic, que hoje é superintendente, ele tem um cargo no Estado de leitura, e um morador aqui de Anchieta, a gente criou um projeto de leitura na Praça Granito, que é uma praça que tem aqui perto da nossa casa. E aí, para que eles pudessem se encontrar. Acabou que eles não iam lá se encontrar,
mas o projeto ele existe desde 2012. Depois essas pessoas saíram por problemas particulares e aí eu não concebia ver esse projeto acabar. Aí continuou eu, meu esposo e a minha filha fazendo esse projeto lá. A gente coloca os livros, forra lá o chão, coloca os livros, que eram os livros da Mari, e com o tempo, os moradores aqui de Anchieta, amigos nossos, também doaram mais livros. A gente tem um acervo de cerca de 200 livros, e aí a gente leva esses livros para a praça, eu conto história debaixo de uma árvore, a gente pendura os livros na árvore, que é o famoso pé de livro, que foi uma inspiração de algo que a gente fez em Paraty, na Flip, lá na praça ali em frente à Igreja da Matriz, ficam montados vários pés de livros das árvores ali do entorno. E aí a gente trouxe isso para cá e a gente faz esse trabalho até hoje, porque a gente acredita nisso. Eu acredito que a democratização da leitura ela pode gerar uma mudança social a partir Social, do momento. estrutural, concordo com você Isso, muito. porque é conhecendo que eu consigo fazer algumas intervenções, entender melhor o mundo onde eu vivo, lendo livros e olhando os personagens, que se eu sou tímida, eu consigo saber que tem outras pessoas tímidas como eu, não sou só eu que sou tímida, não sou só eu que sou medrosa. Então, deixa eu te perguntar, como é que você começou a fazer contação de história? Isso veio junto com a faculdade? Isso veio antes? Isso veio por causa do teatro que você queria fazer? Como é que surgiu a contadora de história? A contadora de história surgiu desde criança. A minha mãe e a minha irmã dizem que toda vez que era para. E eu também lembro um pouco disso, que quando era para fazer alguma coisa, arrumar alguma coisa, eu sempre inventava um jeito de sentar e contar alguma coisa, falar alguma coisa. E não fazia a tarefa lá que era para fazer. Então, na minha família, sempre dizem que eu sempre fui uma contadora de história. Eu sempre realmente gostei. Só que isso realmente, eu tinha 20 e poucos anos, eu comecei a fazer cursos de contação de histórias, curso de psicopedagogia da leitura, para poder fazer isso de uma maneira melhor, entender algumas técnicas e tal. Mas por gostar mesmo. Agora, isso é uma coisa que vem, segundo a minha família, desde criança. Agora, eu procurei um aprofundamento disso, porque eu acho que a gente sempre tem que melhorar, né? Sim, Aí sem eu dúvida. aprendi né? Aí comecei a aprender a fazer umas dobraduras, que aí conta a história, aí faz a dobradura com as crianças, cantar umas musiquinhas muito de leve, lembrando assim da época que eu participei de movimento de juventude de igreja, então participei de coral, então um pouquinho sei cantar, e aí fui colocando esses atributos dentro da contação de histórias. Eu acho importante falar sobre isso porque muitas vezes as pessoas, sabendo que eu sou escritora, eu vou fazer alguma palestra ou lançamento de um livro, as pessoas falam assim, mas você vai fazer contação? E eu acho que a contação de história, ela é um talento. E é uma arte que não é para todo mundo. Eu não faço contação de história porque eu não possuo essa aptidão. Talvez porque eu nunca tenha também feito um curso, talvez isso se aprenda. Eu não tenho como afirmar porque eu nunca tentei. Mas assim, é importante a gente falar que contar história não é só ler o livro. Existe toda uma técnica em volta disso e é preciso valorizar muito quem faz contação de história, porque você conseguir prender a atenção do outro, principalmente quando é criança, né, que tem bicho carpinteiro, como dizia minha mãe, que as crianças não ficam quietas. Contar a história é uma arte, assim, e é importante você falar sobre ter se aprofundado. Você já tinha aptidão, já tinha esse talento natural, mas você foi se aprofundar e conhecer técnicas novas. E você indica algum curso para quem quer aprender a fazer contação de história? Olha, na época, eu fiz o curso na da Casa da Leitura, que fica em Laranjeiras. Hoje em dia eu não sei se ainda tem. E também fiz no SESC.
eu fiz um curso de contação de história. Agora, existe uma pessoa fantástica que chama-se Gregório, Francisco Gregório. Ele tem uns cursos maravilhosos. Aliás, ele é um contador, assim, uma coisa lindíssima. E, inclusive, tem uma passagem, eu fiz um curso com ele no Museu Histórico Nacional em 2001. Eu estava grávida da Marielle, foi muito engraçado. Eu fiz o curso com ela na minha barriga. Eu até brinco assim, então acho que foi por isso que você virou escritor. E eu fiz o curso com ele, foi fantástico, foi fantástico. Ele é aquela pessoa que você vê assim, fulano nasceu para isso. Eu indico os cursos que ele dá, porque é lindo, lindo, lindo. A maneira com que ele trata com a literatura, a maneira com que ele conta. Porque eu sempre digo assim, quando a gente está contando, que a gente olha para quem está ouvindo e a gente vê aquele olhar assim distante, é porque você está fazendo a coisa certa, é porque você chegou em quem está assistindo a sua história. Ou então alguém chega e fala assim, nossa, eu estava tão triste, chateado. Quando eu vi você contar aquela história, eu esqueci de tudo, mergulhei na história. Porque eu acho que o grande barato da contação é você mergulhar na história que você está contando. E isso é muito importante para o contador. Ele tem que se apropriar da história para poder passar, que senão não fica legal. A minha avó paterna não era contadora de história, oficialmente falando, mas ela tradicionalmente contava história para os filhos e depois contou para os netos. E assim, as histórias que ela contava a gente nunca esqueceu. Eram histórias muito peculiares, assim, que tinham um quê de terror. Não era história que a avó costuma contar, não, que a minha avó não era uma avó muito tradicional. Mas assim, a minha avó tinha um jeito de contar história que a gente ficava fascinado. E eu nem acho que fosse uma coisa que ela propositadamente fazia, ela simplesmente tinha aquele dom. E aí a Bia Dias Couto está perguntando aqui se você acredita que contação de história é apenas talento ou se é possível absorver, aprender, né, através de treinamento. Então, eu acredito que que se uma pessoa ela quer ser contadora de história e ela vai fazer o curso, eu acredito que a pessoa possa se tornar uma contadora assim. Eu acho que tudo vem muito do nosso querer, né, e dos desafios. Por quê? Às vezes a pessoa, mas eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, ela não vai conseguir. Porque ela já assumiu que ela não vai conseguir. Agora, se ela vê essa perspectiva e ela vai lá, faz um curso, se aprofunda, fica no meio daquelas pessoas ali, todo mundo contando e tal. Porque eu lembro bem do curso do Gregório que eu fiz, nossa, foi fantástico. Cada um, na hora que foi contar, você vê do jeito, e nisso você vai absorvendo a forma, né, que cada um faz. E eu acho que o talento existe. Tem gente que a gente fala assim, fulano nasceu para isso. E tem gente que ele não nasceu para aquilo naquele momento, mas que depois ele Desperta. desabrochou e vai executar aquilo. Você também é professora, além de contadora de história e bibliotecária, né? Você Eu tem. sou. É isso que eu ia te perguntar, se você tem a formação, se você chegou a dar aula. Eu sou professora primária, eu fiz o antigo normal no Carmela Dutra. Eu dei aula apenas 1 ano e meio da minha vida. Logo no início, antes de entrar no Museu de Astronomia, eu dei aula para educação aquele projeto EJA, né? Educação de Eja, Jovens e Adultos, sim. e dentro ali da Vila Pinheiros, num CIEP, durante 1 ano e meio. Aí depois foi quando eu fiz esse concurso interno que eu falei para ti, e aí eu pedi exoneração, porque não tinha como, né? É, trabalhar nas duas coisas, porque eu trabalhava o dia inteiro num e para entrar no outro teria que ser à noite, e eu estava ainda terminando a faculdade, então não deu para essa Conciliar. matemática, essa matemática eu não somava. Aí eu pedi exoneração e fiquei só no Museu de Astronomia. E entre a bibliotecária e a contadora de história, qual das atividades que te faz mais feliz?
Na verdade, a parte de contação de história, ela está dentro da biblioteconomia, que é a parte da mediação da leitura, né? Agora, entre trabalhar dentro de uma biblioteca na área de processamento técnico e trabalhar fazendo essa parte de mediação, né, da leitura, sem dúvida eu prefiro a mediação da leitura. Eu gosto muito dessa parte de lidar com pessoas. Durante o tempo que eu trabalhei no museu, eu ajudei a organizar cursos, conheci muitas pessoas, e essas pessoas, elas sempre acrescentam, né, a sua vida. Eu trabalhei na parte de processamento técnico, sim, claro, porque aconteceram momentos que só tinha eu de bibliotecária, mas, sem dúvida, essa parte de lidar com o público, principalmente lidar com crianças. Eu gosto muito de toda essa questão, porque eu acho que, assim, eu nunca deixei, sufoquei a criança que existia em mim. Inclusive, eu sou uma pessoa muito extrovertida, gosto muito de fazer palhaçada. Eu e minha filha, a gente parece duas crianças aqui dentro de casa. O meu marido também, que eu casei com uma pessoa, uma amante da leitura, né? Quando a gente se conheceu e tal, e eu não sabia, mas é uma pessoa que adora ler, então a Mariene cresceu nesse ambiente do gosto pela leitura, pelo debate, pela crítica. A gente sempre tem esse tipo de troca dentro de casa. Então, assim, o coração bate mais pelo lado mediação. O seu marido já foi citado na entrevista da sua filha, está sendo citado agora. Eu quero saber o nome desse homem, gente, que até agora ninguém falou. O nome dele é Paulo Roberto Maia Lino. Aí, Paulo Lino. Por isso que a gente desenhou aí, Família Lino Leitora. Pois é, aí eu ia te perguntar, esse Família Lino Leitora surgiu como e qual é a atividade de vocês? A Mariane chegou a me falar, mas acho que vale a pena repetir. Vocês vão até as escolas, fazem palestras, enfim, conta um pouco disso pra gente. O Família Lino Leitora surgiu depois que a gente que começou a fazer esse projeto na praça, só nós três. E aí eu falei assim, poxa, gente... Aí quando a gente ia postar as coisas, aí bota o endereço da Marielle, bota o endereço da Lúcia, né? Aí eu falei assim, poxa, a gente podia criar uma hashtag disso que a gente faz. Aí a gente criou uma hashtag, mas pega ali aquela coisa para a mamãe. Aí a gente criou uma hashtag e criou um adesivo da Família Lino Leitora. Sim. Que barato! Aí a gente criou esse adesivo e criou a hashtag. E aí, como é que a gente faz? A gente vai às escolas e conversar com os alunos. Geralmente, as pessoas pedem a palestra da Mari, para ela falar como é que foi essa trajetória dela com a leitura, com os livros e tal. Agora também, nós já fomos dar palestras, eu e o Paulinho, para pais, para dizer como que a gente pode despertar na criança a questão do gosto pela leitura, uma leitura mais crítica, uma leitura de análise. E também eu já fui só contar história sem ela, mas ultimamente, a gente tem ido os três, e aí a gente se apresenta a trajetória de cada um com a leitura, e aí ela conversa com as crianças. E o que eu vejo assim que é mais bacana, o quanto que as crianças se identificam. Agora ela está com 18 anos, mas quando começou essa brincadeira, quando ela tinha 9, era lindo. Teve uma escola que a gente foi que as crianças pegavam nela assim, para ver se era verdade. Ai, que sensacional. Porque para muitas crianças, o escritor ou é velho ou está morto. E aí é algo muito distante, né? Exatamente. Muito distante.
ver uma criança aos 9, 10, 11, até assim, até ela fazer uns 15 anos, eu acho que ainda foi. Depois não, porque aí agora com 18 é mais ela contar a história, que já se passaram quase Mas 10 anos. eu acho sensacional uma menina de 18 anos com 3 livros publicados. E isso se deveu muito ao olhar do pai e da mãe, né? Como é que foi isso para você quando você viu e falou assim: Ih, minha filha é escritora, eu vou apostar nisso aqui e vou publicar. Como é que foi essa história? Na verdade, eu sempre acreditei nisso, né, nessa questão da importância da leitura. Então, desde que ela estava na minha barriga, eu contava a história para ela, botava. Na época não era essas coisas tudo modernas, né? Aí eu tinha um rádio gravador, eu botava aquele rádio gravador do lado da minha barriga e botava para tocar e tal. E eu sempre trabalhei fora. E o que que eu fazia? Eu comprei livro de plástico, livro de pano, livro de papel. E aí, quando ela nasceu, era isso. Ela ia tomar banho, eu botava coisa de adianta, né? Você vive no meio dos livros, eu acho que assim, é um pouco do que eu podia É natural, dar, né? dar para ela. Fora que o pai também gostava. Então, se juntou a fome com a vontade de comer. E aí a gente foi incentivando ela dessa forma, porque ela tinha os brinquedos, porque a gente vai, quando vai à escola, as pessoas perguntam, vem cá, mas você só lê? Né? Aí ela fala, não, eu faço ele várias coisas. E era o que a gente fazia, a gente colocava os livros no meio dos brinquedos dela. Então ela tinha, como se o livro fosse um brinquedo Ela também. tinha intimidade com o livro desde pequena, né? Exatamente, a gente sempre fez isso. E aí depois ela foi crescendo, crescendo, ela fez tudo muito cedo. Com 11 meses ela andou e falou cedo, 3 anos ela já falava tudo, e aí com 5 anos ela já lia. E aí a gente achava que ela decorava, que ela não estava lendo, que ela decorava. Aí depois, quando a gente pegou livros que nunca tinha lido para ela, que ela leu, aí a gente teve certeza que ela estava lendo. E aí ela, na escola que ela estudava, eles faziam uns livrinhos e ela vinha para casa e continuava fazendo aqueles livrinhos. Ela colava assim uma folha na outra e dizia, escrevi um livro, escrevi um livro, escrevi um livro. E aí, com ela tinha uns 8 anos, ela escreveu, 8 ou 7, não lembro bem. Ela escreveu uma história muito grande. E com toda uma introdução, teve o ápice da história, finalização. E aí, quando eu olhei aquele material, eu falei, não, a gente vai ter que publicar isso, ainda mais que ela ia sair dessa escola que ela ama, que ela volta lá até hoje. E aí nós fomos publicar a história. Essa brincadeira durou assim umas 6, 7 meses, entre a elaboração do livro, a impressão e o O lançamento. lançamento. Isso. Aí a gente durou 6 meses, a gente fez, foi uma produção independente, como os outros também, todos os livros dela são produções independentes, porque a gente se sente mais livre de estar com os livros, de poder levar os livros. A gente teve algumas experiências de deixar em alguns lugares para vender, mas não obtivemos muito sucesso. Então, assim, cada um aplica o seu dinheiro no que acha que deve, né? Então, a gente não tem muito, mas o que a gente tinha para aplicar, a gente aplicou nisso, não nos arrependemos. A gente, só de ver o rosto das crianças sorrindo, ouvindo as histórias delas, os relatos das pessoas que chegam para a gente. Ah, meu filho adorou a história e tal. Outro dia mesmo, acho que foi semana passada, a gente recebeu um recadinho dizendo que é uma pessoa que faz um trabalho em hospitais e diz que a história da amizade entre os animais é o que as crianças mais gostam. Então, Ai, que assim, lindo. eu acho que isso paga, né? Já que a Eu gente. acho a história de vocês muito inspiradora por vários ângulos. E é claro que tem o seu valor, óbvio que tem o seu valor,
a história da Mariene. Mas o que eu queria assim, salientar é que poucas escritoras podem dizer que tiveram esse apoio da família, assim como poucas pessoas podem dizer que a mãe matriculou o pai na escola. Eu acho muito, muito inspirador e queria muito parabenizar vocês, de verdade. Eu já falei isso na entrevista da Mariene, mas queria muito parabenizar vocês por terem apoiado a filha de vocês, acreditado na aptidão dela para a escrita e ter apostado não só financeiramente, mas tempo, porque as pessoas trabalham, estudam, cuidam de filho e casa, e você ter tido tempo, porque foi um projeto longo, ela estava me contando, que aí teve que chamar um amiguinho para fazer as ilustrações e não dava certo, e aí, enfim, tudo isso é vocês terem apostado, e eu na segunda-feira perguntei e eles pensarem em desistir. E ela falou, olha, eles estão aqui dizendo que não. Eu acho tudo isso muito bonito mesmo. Eu acho que Mariane é uma menina de muita sorte, de ter nascido numa família que colocou os livros na vida dela tão cedo, de uma forma tão natural, e principalmente que pais que apoiaram, acreditaram, incentivaram, deram as mãos, foram à luta junto. Porque o trabalho do escritor, principalmente o escritor independente, ele é muito solitário. É você para gerir a sua carreira, é você para vender os livros, é você para escrever, é você para tudo. Então, quando a família abraça isso e vocês viram uma sociedade praticamente, né? A gente pode dizer que a família ali no Leitor publica livros, a família ali no Leitora vende livros, a família ali no Leitor incentiva a leitura. É um trabalho coletivo. Vocês estão muito de parabéns, de verdade. Acho muito bonita a história de vocês. E assim, foi tudo de uma forma muito natural. Porque eu acho que quando a gente acredita em alguma coisa e que a gente vai lutando por aquela coisa e a gente vai obtendo êxito, o outro lado, para quem a gente faz isso, recebe bem. A gente não teve uma escola que a gente foi, ou um lugar que a gente foi que a gente tenha tido alguma impressão de que não foi legal e tal, que as pessoas falam como você está falando, né? Eu falava para a Marília, você não, quando ela era menor, hoje não. Eu falei, você não sabe a importância disso que você está fazendo, né? Porque ainda tem um elemento maior, Marine, nós somos uma família negra, né? Então, ainda tem esse detalhe da criança chegar lá, porque agora Identificação. a Mariene assumiu o cabelo. Antes não, a Mariene, em 2018, ela me corrigiu que ela assumiu o cabelo. O cabelo dela era liso, então era alisado. E aí agora as crianças de várias comunidades que a gente já foi, olham para ela e dizem, pô, né? Ela conseguiu, ela chegou lá. E não é só Existe essa identificação, ela é muito necessária. Acho que muitos livros com protagonistas negros são responsáveis por mais leitores negros e por mais escritores negros também. E a criança ter contato com uma escritora negra logo e se enxergar ali e pensar eu também posso, é muito importante, de verdade. E não é só você não vai ter algo seu publicado só porque os seus pais apoiam. Existe um movimento assim das bibliotecas comunitárias que elas fazem trabalhos nas bibliotecas comunitárias, as crianças escrevem, eles juntam esses textos e eles publicam. Houve um lançamento, inclusive, numa das bienais, eu não vou lembrar aqui o ano, mas foi lançado na Bienal, eu acho que há 4 anos atrás. Um livro assim, que foi construído dentro de uma biblioteca comunitária, numa área carente, as crianças escreveram, se conseguiu apoio, publicou o livro e estava lá. Então, acho que a gente não pode apagar o sonho das pessoas, né? Às vezes o dinheiro é necessário, mas às vezes existem locais que eles propiciam isso. As bibliotecas comunitárias, elas propiciam isso. O que você diz, então, assim, qual é o caminho para quem está com um filho escritor
e ainda não sabe como publicar porque você ainda está no meio, né? Conhece mais ou menos os caminhos. O que você diria para essa família? Qual é o primeiro passo? O que faz? Vamos lá. Eu acho que se o seu filho escreve e você tem uma condição financeira para bancar, o caminho é registrar, pegar o ISBN na Biblioteca Nacional, procurar uma editora, desculpa, registrar o ISBN na Biblioteca Nacional, procurar uma gráfica, procurar alguém para corrigir o livro, porque é importante que o livro saia sem erros e tal, e ver um lançamento. Se não, existem, por exemplo, as bibliotecas comunitárias, elas são um caminho para publicação. Existem, assim, editais também da Prefeitura do Rio para publicação de livro. E existem outros também do Estado que a pessoa pode publicar. E se esses caminhos não derem certo, mandar um texto para a editora, porque, por exemplo, nós não mandamos nenhum texto para a editora porque a gente já optou caminhar assim, mas mandar o texto. Agora, é fundamental, não apague o sonho do seu filho. Elogie, porque nem sempre a gente está num dia inspirado para fazer coisas maravilhosas. Mas a gente tem um dia que a gente faz, outro dia não faz e tal. A Maria, tem dia que ela fala assim, não gostei de nada disso que eu escrevi. Eu falo para ela, isso é normal. Isso é normal. Tem dia que a gente gosta, tem dia que a gente não gosta, tem dia que a gente amassa aquela folha, a gente vai lá, desamassa e reescreve. Porque a vida da gente é um pouco assim, né? Se a gente apostar, a gente vai conseguindo força para continuar. Se a gente ficar achando que nunca está bom, que não vai dar certo, pode ter certeza, não vai dar certo, porque a gente não quer que dê certo, né? Então, o incentivo, para mim, o incentivo é fundamental, porque se o seu filho ele tem um texto, às vezes a ideia é boa, mas não está escrito bem, um corretor faz toda a diferença. Ele coloca aquele texto de uma outra forma. Os livros da Mariene foram todos revisados por um linguista. Ela escreveu, aí ele dizia assim, você com isso quer dizer isso assim, assim, ou isso assim, assim? Aí ela dizia, isso assim, assim. Então é melhor escrever assim, entende? Então, tudo isso é uma engrenagem para que o livro saia da melhor forma. Mas eu digo isso. E os pais precisam ler. Porque nas palestras que a gente dá, como é que faz? O seu filho não vai. Ele busca muito exemplo nos pais, né? Os filhos buscam. E se ele não vê os pais lendo, qual é o exemplo? Se ele vê o pai o tempo todo catucando o celular, ele vai querer catucar, ele vai querer saber o que tem ali que o pai dele e a mãe dele tanto olham, né? E se eu lembro que a Mariene, quando era pequena, meu marido sempre leu muito jornal impresso. Ela vinha engatinhando assim por trás do jornal, porque ela queria ver o que ele estava olhando, por que ele estava sentado tanto tempo olhando para aquilo ali. Então, assim, a criança é muito o reflexo. Não é só a criança, é o adolescente. Você está convivendo ali com os seus pais, né? E aí você começa a querer saber o que esse cara faz, o que ela faz, né? Então, eu digo isso. Incentivem os seus filhos. Isso eu acho que é o passo zero. Vou dar uma olhada aqui no que o pessoal está falando. A Magna Farias disse, Lúcia é maravilhosa, bibliotecária exemplar. A Cibele Sebrito falou na hora que a gente estava falando sobre pesquisa e ela falou copia e cola, é muito real. Na hora que você falou sobre o livro que você indicou, Lúcia, esse foi o primeiro livro não infantil que li, amo. Aí o pessoal falando na hora do áudio, né, que eu tava perguntando aqui, o pessoal falando que o áudio estava meio ruim.
Foi isso. Eu queria dizer que a gente, na segunda-feira, eu fiz a entrevista com a Mariene e tive um problema que não consegui salvar a live para poder subir para o YouTube no fim de semana, mas eu já falei com a Mariene e a gente, no futuro próximo, vai fazer novamente essa entrevista para a gente ter esse material, porque é muito importante, tudo que foi falado foi muito legal. Quem assistiu gostou muito. Lúcia, várias pessoas vieram falar comigo quando eu anunciei que você seria entrevistada. Ai, a Lúcia, eu conheço a Lúcia é muito atuante na biblioteconomia, a Lúcia não sei o quê. Sempre pessoas elogiando a sua atuação. A gente está terminando, eu queria agradecer muito, muito mesmo a sua participação. Foi ótimo, foi muito bom ouvir a perspectiva da bibliotecária, da contadora de história, da mãe. Eu fico muito feliz que você tenha aceitado. Quem quiser participar lá do projeto Compartilhando Histórias na Praça Granito, como é que faz? Nós estamos lá quinzenalmente. Agora a gente está totalmente parado, né? Aliás, está tudo parado. E aí nós temos um perfil no Instagram e no Facebook. No Facebook é o Compartilhando Histórias na Praça Granito e no Facebook, no Instagram é Histórias na Granito. E aí a gente sempre coloca lá o calendário. Quando voltar, né, quando voltarmos à vida normal, que eu espero que não demore tanto, sei que vai demorar um pouquinho, mas que não demore tanto, que a gente coloca lá. E Maíra, uma coisa que, já que hoje é dia da Nacional da Biblioteca, Nacional da Biblioteca, eu quero dizer que eu fui presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia do Rio de Janeiro. Por isso que, assim, muita gente conhece, porque todo mundo, isso é muito divulgado, né? Então, e como hoje é o Dia Nacional da Biblioteca, eu não podia deixar de fazer esse convite que as pessoas conheçam as bibliotecas. Nós temos bibliotecas maravilhosas aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E que biblioteca tem que ter bibliotecário. Tem que parar com essa história de que qualquer um pode ficar lá tomando conta da biblioteca. Não pode. Existe, inclusive, uma lei, é uma profissão regulamentada para que, desde 1965, 62 e depois 65 foi a regulamentação. Então, que as bibliotecas tenham público. A gente vê que quando abre a biblioteca, as bibliotecas parque é um exemplo disso, quando elas ficaram fechadas, as bibliotecas escolares, é importante que a gente tenha bibliotecas, que a gente tenha lugares de acesso livre, para que as pessoas possam ter acesso aos livros. Tá? Muito obrigada, Maíra, pela oportunidade e que foi ótimo te conhecer, porque nisso tudo eu também te conheci e a gente pode agora ficar seguindo o seu trabalho, parabenizar pelo seu trabalho. Obrigada, querida. Eu que agradeço. O seu trabalho também é muito importante, assim, eu acho que a biblioteca... Eu fui aluna de biblioteca, né? Porque quando eu era criança não tinha ainda internet. Então, eu fiz muita pesquisa em biblioteca e foi graças a profissionais como você que muitos dos meus trabalhos escolares puderam acontecer. Eu acho que essa questão da regulamentação da profissão, de ter bibliotecários de fato, é de extrema importância falar. Acho maravilhoso você ter tocado nesse assunto. E dizer que bibliotecas são espaços de cultura de um modo geral. Tem muita coisa acontecendo em biblioteca que às vezes a gente não fica nem sabendo. Então, se você tiver interesse e um pouco de vontade de conhecer, tem várias bibliotecas tendo atividades com autores que a gente acha que é uma coisa tão distante. Os autores estão presentes nas bibliotecas, atividades lúdicas com as crianças, contação de história, inclusive. Então, é importante que você que está aí do outro lado nos ouvindo, nos assistindo no dia de hoje, procure uma biblioteca quando tudo isso passar, que eu espero que acabe o mais rápido possível, com menor dano para a sociedade, que você procure uma biblioteca. A biblioteca tem uma mágica dentro da biblioteca. Eu hoje postei várias fotos de bibliotecas que eu tive o prazer de conhecer.
que são belíssimas por dentro, porque inclusive a Biblioteca Nacional do Rio é fantástica, belíssima, maravilhosa. Eu fiz o ensaio fotográfico do meu último livro lá. E, nossa, é um lugar assim de você ficar maravilhada, porque o lugar é maravilhoso. E tem um acervo assim incrível. Vou repetir aqui, ó, o perfil Histórias na Granito. Sigam. Se você veio por causa da Lúcia, me segue. Vai ter muita coisa legal aqui. Muitos entrevistados, assim como a Lúcia, que tem muito a acrescentar e muita história bacana para contar. As entrevistas das semanas anteriores já estão no meu YouTube. É só você acessar o link da bio que tem lá, canal do YouTube, e você entra lá, você vai poder ver as entrevistas anteriores. O que mais que eu tenho para falar para vocês? Se você é escritor, profissional do livro de um modo geral, trabalha tanto como escrevendo, desenhando, ou trabalha nas outras partes da cadeia do livro, me manda um direct, tá? Você é muito bem-vindo e já está convidado para participar aqui. Amanhã eu vou receber o Caio Macedo, que é diretor comercial da editora Em Prosa e Verso. A gente vai conversar sobre o processo de publicação, como encontrar a editora certa para o seu perfil, para o seu livro, porque a editora e o livro tem que estar ali, ó, tem que ser casado. E vocês já podem enviar perguntas, avisem os amigos. Se você tem um amigo escritor, fala para ele que ele pode me mandar um direct para ele participar aqui. Convida todo mundo que gosta de ler para participar também, assistir as lives. Eu tô amando fazer isso tudo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua família ter aceitado participar, que eu sinto que seu marido participou também com a gente. Participou, ele ficava aqui atrás falando coisas quando eu esqueci. Ele é o grilo, né? A consciência. Então tá tudo certo. Muito obrigada, Mariane, querida. Obrigada também. Em breve a gente se reencontra. Vou encerrar aqui antes que o Instagram derrube a gente. Beijos e até amanhã. Tchau. Você também. Sucesso. Obrigada. Tchau.